Agradecemos de coração por estar assistindo a mais uma mensagem da série Cuidar e Acolher, refletindo o amor de Cristo. Por isso, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6, versículo 10. Você já parou para pensar no poder do acolhimento? Neste versículo, somos claramente chamados a fazer o bem a todos, com um carinho especial para aqueles da família da fé. Nesta nova série, queremos convidar você a refletir conosco sobre o amor de Cristo e a importância de cuidarmos uns dos outros. Antes de começar o vídeo, que tal ligar para um irmão ou um amigo, convidá-lo a assistir a esta mensagem e lembrar o quanto ele é importante para você e principalmente para Deus? Hoje, nós vamos para a última mensagem dessa série, e não seria melhor alguém do que Saulo ou Paulo, para a gente abrir as nossas Bíblias em Atos 9 e aprender um pouco sobre o encontro de Paulo com o Senhor. Nenhuma pessoa, irmãos, a não ser Jesus, depois de Jesus, nenhum personagem bíblico no Novo Testamento foi tão relevante à história da igreja como o apóstolo Paulo. É tanto que a maioria do Novo Testamento foi escrito por ele. E quando a gente olha a história de Saulo ou de Paulo, e daqui a pouco a gente vai entender esses dois nomes, é interessante que a gente vai ver que mesmo antes de Saulo se tornar um cristão, mesmo antes de Saulo ter uma experiência com Jesus, ele era alguém que conhecia das coisas de Deus. Porque como um judeu, ele foi criado numa das melhores escolas rabínicas que tinham no seu tempo. Ele foi criado aos pés de um rabino chamado Gamaliel. E aos pés de Gamaliel, Saulo cresceu ouvindo sobre Deus, sobre as verdades de Deus. E é interessante que, mesmo antes dele ser um cristão, ele era alguém que de alguma forma, na sua maneira de pensar, ele queria honrar a Deus. E alguém que cresceu ouvindo, o que ele ouviu de Gamaliel? Ele ouviu a história do seu povo. E a história do seu povo consistia em quê? Servir a um único Deus verdadeiro. E ele com toda certeza ouviu, baliza, que por muitas vezes o povo de Israel deixou de servir a Deus para servir outros deuses estranhos. Então, quando Jesus, na plenitude dos tempos, chega se apresentando como Messias, como Filho de Deus, imagine isso para a cabeça de Saulo. Ele não ia ter outra reação a não ser o quê? Eu vou perseguir esses hereges, eu vou perseguir estes homens e estas mulheres. E ele recebeu literalmente um treinamento muito especial e pessoal por parte de Gamaliel para entender estas coisas. E Paulo, meus irmãos, o Saulo, por mais que ele agia assim, uma coisa a gente sabe: ele estava sendo sincero diante de tudo aquilo que ele aprendeu. Ele estava apenas expressando muito daquilo que ele tinha aprendido. E ele, como um fariseu devoto, que conhecia profundamente o Antigo Testamento que nós temos nas mãos hoje, para ele, um cristão representava uma grande ameaça. Crer em Jesus e reconhecer Jesus como Messias era uma grande ameaça para a cabeça de alguém que era um judaizante. O que eu vou fazer então? Eu vou perseguir esse povo. E ele então persegue. E aí tem uma coisa interessante: Saulo e Paulo, muita gente diz assim, ele era Saulo, e aí depois que ele se converteu, ele se tornou Paulo. Isso não é verdade, irmãos. Saulo e Paulo são dois nomes para a mesma pessoa. Saulo vem de Saul, era o nome judaico que ele recebeu. Só que é bom lembrarmos que Paulo ou Saulo tinha uma dupla cidadania. Como judeu, ele se chamava Saulo. Mas como romano, ele tinha um outro nome, Paulo, que significa pequeno. Como ele teve um ministério entre os gentios, nós vamos notar que ele vem sendo chamado de Saulo, e depois da sua conversão, como ele sai a pregar os gentios,
Lucas vai intencionalmente chamá-lo de Paulo. Ele não passa a ser chamado de Paulo porque ele se converteu. Ele passa a ser mencionado como Paulo diversas vezes. Por quê? Porque no mundo gentil era mais fácil ele se apresentar como Paulo, como um cidadão romano, do que se apresentar como Saulo, um judeu. Porque os gentios tinham muita dificuldade em ouvir os judeus. Então, Paulo não é Saulo convertido. Paulo é o nome que Saulo recebeu por ser um cidadão romano. Se a gente pudesse resumir isso de maneira muito simples, Saulo era um nome judaico dentro da cultura judaica e Paulo era o nome usado por ele para o seu ministério entre os gentios. E é este homem, meus irmãos, este homem que a Bíblia vai nos contar a sua história. E aí eu pedi para que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 9, porque fruto deste encontro de Paulo com Jesus, nós vamos aprender muitas coisas nessa noite de hoje. Tem muita coisa para a gente aprender, fruto também deste encontro. E o texto começa dizendo assim, e eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia, mantivesse a sua Bíblia aberta, porque é muito importante a gente conferir nas Escrituras se o que o pastor está pregando está aí. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para a sinagoga de Damasco, solicitando o quê? Olha que interessante, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do Senhor Jesus. Não sei como é que está na sua versão, mas a minha está assim: cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros para Jerusalém. O texto começa dizendo assim, olha como é que é interessante: enquanto isso o quê? O que estava acontecendo no pano de fundo para Lucas dizer assim, enquanto isso? Lá no capítulo 7, nós tivemos o apedrejamento de Estevão. E quando termina o relatório, a história de Estevão vendo a glória de Deus, logo vai dizer que Saulo consentiu na morte de Estevão. Fruto desse consentimento de Saulo e da perseguição dos cristãos em Jerusalém, eles começaram a se espalhar a todas as cidades aonde eles poderiam ir. E dentre estas cidades que eles vão à cidade de Damasco. E quando a gente diz assim, Damasco devia ser tipo assim, Jerusalém, Samambaia, Damasco, Ceilândia, pertinho, não. Era 250 quilômetros, irmãos. A distância de Damasco para Jerusalém tinha 250 quilômetros de distância, ou seja, a perseguição foi tão grande com os cristãos, que eles saíram o mundo da época fora, tentando achar um lugar para que eles pudessem se refugiar. E então o contexto aqui é esse: enquanto isso, ou seja, enquanto os cristãos estavam sendo perseguidos, iam para um lado, iam para o outro se refugiar, Saulo pediu autorização aos líderes de Jerusalém para que ele pudesse ir para a cidade de Damasco. Para quê? Para prender os irmãos que estavam lá e que eram conhecidos como seguidores do... Como é que está aí na sua Bíblia? Do caminho. Por que eles não são chamados aqui de cristãos? Eles vão ser chamados a primeira vez de cristãos lá em Antioquia. Só em Antioquia que eles vão ser chamados. Mas aqui eles são chamados como homens e mulheres do caminho. Por quê? Porque Jesus tinha se apresentado como o caminho. Lembra João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus tinha se apresentado como o caminho, e de fato Ele é o único caminho que nos leva a Deus, Ele é o único caminho que nos faz adentrar ao Santo dos Santos, Ele é o único caminho que nos traz o perdão, a cura.
E aqui esses irmãos estão sendo conhecidos como os irmãos do caminho. Por quê? Porque eles seguiam aquele que é o caminho. E uma coisa tão linda na língua portuguesa, que João 14,6, o artigo é definido. É o e não um caminho. Aqui não são os irmãos de um caminho, porque se ele fosse um caminho, existiriam outros. Mas o artigo é claro, não é indefinido, é definido. Ele é o caminho, não há outro. Somente em Jesus nós podemos ter acesso a Deus. E aí o que acontece? Esses irmãos do caminho começam a ser perseguidos. E Saulo sabia que ali tinha um grupo grande, ele pede autorização para ir lá perseguir e prender esses irmãos. Só que acontece algo interessante. Ele estava decidido ir para lá. E agora olha o versículo 3. No versículo 3, quando ele estava se aproximando de Damasco, irmãos, 240 quilômetros. Nós não sabemos como ele percorreu isso aqui. Inclusive aqui a gente precisa fazer uma correção, que a gente diz que Saulo caiu do cavalo. Não tem cavalo nesse texto em lugar nenhum, irmãos. Eu não sei de onde a gente tirou isso. Em algum lugar alguém contou essa história e a gente foi repetindo isso o resto da vida, mas não tem cavalo aqui não. Diz o texto no versículo 3 o seguinte: quando se aproximavam de Damasco, olha aí, presta bastante atenção. De repente, o de repente de Deus é extraordinário, né? O de repente de Deus acontece. O de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor e ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele estava caminhando, não tem cavalo na cena, mas de repente ele ouve uma voz dos céus. E quando ele ouve essa voz dos céus, de quem é essa voz? É do Cristo ressurreto, o Cristo vivo, que se apresenta a ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí tem uma coisa aqui extraordinária, eu nunca tinha notado isso, irmãos. Ele diz assim, irmão Benildes: quem és tu, Senhor? Ele não sabia quem estava falando com ele. Se você olhar mais à frente, o Senhor, irmão Carlos, vai falar com Ananias. Quando o Senhor fala com Ananias, Ananias diz: Senhor, o teu servo está aqui. Ananias conhecia a voz de Jesus, Saulo não. Sabe por quê? A gente só conhece a voz de quem a gente tem intimidade. Saulo conhecia sobre a lei, Saulo conhecia sobre o povo judeu, Saulo conhecia sobre o Antigo Testamento, só que Saulo não tinha tido uma experiência com o Messias. É por isso que quando o Messias fala com ele: Saulo, Saulo, ele diz: quem és tu? Ele estava perdido, ele estava mais ou menos igual Samuelzinho, quando Deus falava com ele não sabia nem o que dizer. Lembra quando Deus fala com Samuel? E ele não sabia interpretar que era Deus falando, até o sacerdote ali dizer a ele: quando você ouvir esta voz, diga: fala que o teu servo ouve. Eli, já experimentado com Deus, sabia que era a voz de Deus. Saulo aqui não conhecia a voz de Jesus. Sabe por quê? Porque Saulo não tinha tido uma experiência com ele. E aí ele diz: quem és tu, Senhor? Aí olha como Jesus se apresenta a ele, no verso de número 5. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. É interessante a resposta de Jesus, irmãos. A Bíblia é linda demais. Jesus vira para Saulo e diz assim: eu sou Jesus, a quem você me persegue. Mas quem Saulo estava perseguindo? Os cristãos. Meu irmão, isso aqui é um negócio extraordinário. Toda vez que alguém se levanta contra a igreja, ele não está se levantando contra a igreja, ele está se levantando contra Jesus. Uau! Ele está se levantando contra Jesus. Nós vemos ao longo da história impérios, nós vemos ao longo da história muitas filosofias, nós vemos ao longo da história muitas ideologias, irmãos, se levantando contra Jesus em cima da igreja. Todas elas estão caindo uma a uma, em tempo, história a história, todas estão indo para a lona. Sabe por quê? O pior negócio dessa terra é você querer mexer com a igreja de Jesus, porque você não mexe com a igreja, você está mexendo com Jesus.
Olha o que Jesus está nos mostrando. Saulo, você não está perseguindo a igreja não. Você está perseguindo é a mim. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí o Senhor se apresenta a ele, meus irmãos, e fala para ele então levantar. Ele estava no chão nesse momento. Entre na cidade. Eu imagino que ele estava chegando a Damasco. E o Senhor dá uma orientação para ele, aonde lhe dirão o que fazer. E aí o texto vai dizer que os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. E aí o texto vai dizer que Saulo se levanta então do chão, mas quando ele abre os olhos, ele não está vendo nada. Agora imagina, Igor, a arrogância de Saulo, quando ele se levanta e ele abre os olhos e não vê nada. Aquele homem que vinha triunfante para perseguir os cristãos, agora ele se levanta e tem que ser levado pela mão. Já imaginou essa cena? Ser levado pelos seus companheiros, que com toda certeza eram submissos a ele, e agora eles vão levando Saulo, e ele vai para onde? Para a casa de Judas, na rua chamada Direita. E ele vai para lá, e ele fica 3 dias lá, sem comer, sem beber, até que o Senhor manda alguém lá. Quem vai lá? Ananias. O Senhor chama Ananias, e o Ananias diz assim: Senhor, eu estou aqui. E aí o Senhor fala para Ananias: Ananias, eu quero que você vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, porque Saulo está lá. E aí Ananias diz assim: Senhor, o que eu vou fazer lá? Esse homem tem autorização para nos prender, esse homem tem autorização para nos levar preso. E ele diz: vai lá, porque eu tenho uma missão para a vida dele. Aí Ananias vai lá, ora pela vida dele, e ele reconhece, dá tudo a entender que esse momento é quando caem as escamas dos seus olhos, e ele tem uma experiência pessoal com Jesus ali. Ele tem um encontro com Deus, ele tem visão agora, e ele é batizado no Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o homem é batizado no Espírito Santo no momento que ele crê, não é depois não, é ali. E o texto diz que ele recebeu o Espírito Santo naquele momento. E aí você olha, quem é Saulo depois daquele momento? Quem era ele antes e quem é ele depois? Aquele que perseguia, agora não persegue mais. Aquele que falava contra Jesus, agora ele está pregando que Jesus está vivo, e que Jesus se apresentou a ele no caminho de Damasco, e ele agora é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Ele teve um encontro com Jesus, a sua vida foi transformada pela presença de Jesus, meus irmãos. Quando a gente olha para isso aqui, quais são as lições que nós podemos olhar para Saulo e aplicar na nossa vida, irmão Gessé? Esse encontro de Saulo com Jesus, o que eu posso tirar, irmão Marcelo, para minha vida como aplicação? A primeira lição, sabe qual é? E ela é extraordinária. Verdadeiros encontros com Jesus nos leva à mudança profunda. É impossível falar, eu tive um encontro com Jesus e a minha vida continuar da mesma maneira. Vou repetir isso. É impossível eu afirmar, eu conheço a Jesus, eu sirvo a Jesus, eu tive um encontro com Jesus e a minha vida não mudar nada. Paulo está nos mostrando isso, Saulo está nos mostrando isso. Ele ia nessa direção. Qual era a direção? Perseguir a igreja, fazer o mal. Um homem que estava longe do propósito de Deus, mesmo conhecendo a lei de Deus. Num determinado momento ele tem um encontro com Jesus, e ele então tem uma experiência com Jesus, e ele vive o que nós chamamos de conversão. Se ele ia nessa direção, agora ele volta na direção oposta, porque todo homem que tem um encontro com Jesus, ele nunca mais anda da mesma maneira. Quem era Zaqueu? Como Zaqueu andou até encontrar com Jesus? Ele roubava, ele fazia coisa errada. No dia que Zaqueu encontrou Jesus, ele mudou de vida. E aí a gente vai olhando quem era Mateus, como Mateus andava, como Mateus seguia, até o dia que ele encontrou Jesus. Irmãos, é muito provável que agora em outubro, eu e Samara vamos pregar uma série sobre transformação. Olha quem é Pedro. Olha quem é Pedro.
vem olhando a vida de Pedro. Eu vou deixar que Samara vai pregar esse sermão. Mas veja quem é o Pedro antes de Jesus e quem é o Pedro depois de Jesus. Sabe por quê? Porque não existe ninguém que se encontra com Jesus e continua da mesma maneira. Pastor, eu tive um encontro com Jesus, nada mudou. Então você não se encontrou com Jesus. Ah, pastor, eu sirvo a Jesus, mas a minha vida não muda. Não, você não serve a Jesus, você serve a você mesmo. Eu preciso lhe dizer isso. Às vezes muitos de nós, meus irmãos, estamos nos enganando. A gente até vem ao culto, a gente até diz que serve a Jesus, a gente tem até uma linguagem evangélica. A gente até bota assim no carro, propriedade exclusiva de Jesus. Já viu? A gente bota, mas aquele carro não serve a Jesus. A minha vida não serve a Jesus. Sabe por quê? Porque eu gosto de Jesus, eu até admiro a Jesus, mas eu não tive um encontro com Ele. Porque dia que eu tiver um encontro com Ele, a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Eu não canso de contar aos irmãos. Meus pais se converteram já depois de adultos. Meus pais se converteram há pouco tempo. Não tem muitos anos que papai e mamãe se converteu. Quando eu era criança, eles não eram ainda convertidos. Hoje, graças a Deus, já são. Mas quando eu era criança, eu tinha muito medo da morte. Até o dia em que eu encontrei Jesus. Porque no dia que eu encontrei Jesus, a minha vida nunca mais foi a mesma. Sabe por quê? Porque quando a gente encontra Jesus, nós não somos o mesmo. Paulo encontrou Jesus, e no dia que ele encontrou Jesus, ele nunca mais foi a mesma pessoa. A primeira coisa que a gente aprende, meus irmãos, é um verdadeiro encontro com Jesus nos leva a uma mudança radical de vida. Não tem como a gente encontrar com Jesus e continuar do mesmo jeito. Eu me questiono muitas vezes quando a gente diz assim: olha, no Brasil nós somos 35% de população evangélica. Podemos ser evangélicos sem Jesus. Podemos ser membro de igreja batizado sem Jesus. Sabe por quê? Porque o que autentica uma vida com Jesus é a mudança. O que autentica uma vida com Jesus é o domínio do Espírito Santo, é fruto do Espírito, é amor, é alegria, é paz, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Não tem, irmão, quem é dominado pelo Espírito Santo, que alguém não vai olhar e dizer assim: essa pessoa é diferente. O que essa pessoa tem? Eu não estou dizendo que ele é perfeito, mas ele é diferente. Por quê? Porque ele tem Jesus. Primeira coisa que a gente aprende, o encontro com Jesus muda a nossa vida. Só que tem uma outra coisa. Quando a gente se encontra com Jesus, minha irmã, Ele quebra o nosso ego. Ele nos joga na lona. Olha o que Ele fez com Saulo. Aquela empáfia dele. Aquele homem que estava prendendo todo mundo, aquele que se achava o senhor da história, aquele que se achava no direito de botar os cristãos na cadeia. Isso só foi até o dia que ele encontrou com Jesus. Sabe por quê? O Senhor pegou o ego de Saulo e levou lá na cruz. O ego de um homem, quando conhece a Jesus, ele vai lá para a cruz. O nosso super ego morre e aí some. É por isso que a gente diz: ora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor nos leva lá no chão. Ele nos mostra que a gente não é nada. É aquilo que Ele diz em João 15: sem mim nada podeis fazer. Enquanto a gente não conhece a Jesus, a gente não entende isso. A gente acha que a gente pode fazer alguma coisa. A gente acha que a gente pode decidir alguma coisa. A gente acha que a gente é alguma coisa. E no fundo, nós não somos nada. Nós somos pó, irmãos. Sabe o que nos iguala? A consequência do pecado, que é a morte física e a morte eterna. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é a mensagem da igreja, meus irmãos. A mensagem da igreja é Jesus, meus irmãos. Mas a mensagem da igreja é: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Às vezes a gente quer seguir a Jesus, mas a gente não quer tomar a cruz. Às vezes a gente quer até, e a gente até gosta de Jesus, a gente quer o milagre de Jesus, a gente quer o pão, a gente quer o peixe. Só que a gente não quer a obediência.
A segunda coisa que nós aprendemos quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, meus irmãos, nós nos tornamos humildes. E aí tem uma coisa interessante. Pastor Rubens gosta sempre de me lembrar. Humildade é a única virtude que quando você descobre que a tem, você já não tem mais. E sabe qual é o nosso erro? Às vezes a gente acha que humildade é falta de recurso. Ah, fulano é humilde. Irmãos, tem tanta gente que não tem nada e é uma arrogância terrível. Tem tanta gente que não tem um papelão para dormir em cima, desculpe a expressão, mas se acha tão arrogante. E às vezes tem pessoas que têm recursos e são pessoas humildes. Então humildade não é uma questão de bens materiais, ter ou não ter. Humildade é questão de vida espiritual. É diferente. Humildade não tem relação com material. Humildade tem relação com espiritual. Ser espiritual ou não ser, viver pela carne ou viver pelo espírito, aqui tem relação com humildade. E a gente termina nessa noite, na última lição. Quando nós temos um encontro com Jesus, Ele muda a nossa vida, Ele traz a humildade para o nosso coração, porque a gente descobre que a gente não é nada. Mas tem uma coisa, Ele nos dá uma missão. A gente não é salvo somente para nós mesmos. Uma das coisas mais belas no Evangelho é isso. Imagine se Saulo vivesse tudo isso, voltasse para Jerusalém e ficasse só em Jerusalém. Irmãos, esse homem entendeu a missão. Ele teve uma experiência com Jesus e ele parte mundo afora. E ele tinha um testemunho tão lindo que quando a gente chega em Atos capítulo 13, a igreja jejuou e orou. E a igreja pediu assim: Senhor, nos mostra quem é os missionários que o Senhor tem aqui, que é bênção na igreja, para que a gente envie. Porque missionário, irmãos, antes de ser bênção longe, ele tem que ser bênção dentro da igreja. Tem muita gente que quer ser uma bênção lá no Rio Grande do Sul, uma bênção longe, mas não é bênção dentro. Olha o princípio de Atos 13. Olha que interessante. Eles oraram e eles viram dentro da igreja quem era uma bênção. Quem eles escolheram? Barnabé e Saulo. Lembra dessa experiência? Quem eles enviaram? Barnabé e Saulo. Olha que coisa linda. Olha que coisa extraordinária. O princípio da missão sendo estabelecido. Porque quando a gente conhece a Jesus, a gente tem uma missão. É isso que Saulo está ensinando para nós. Nós não nos convertemos ou fomos convertidos pelo Espírito Santo para guardar essa mensagem para nós mesmos. Nós não fomos transformados pelo poder de Deus para viver somente para nós mesmos. Nós fomos transformados para cumprir o que Ele nos mandou fazer. Irmãos, é uma bênção entender isso. E Ele nos manda fazer isso aqui. Ele nos manda fazer isso pelo Brasil. Ele nos manda fazer isso pelo mundo. E Ele vai nos mandando a diversos lugares, indiferente de onde quer que seja. Deus trabalha com um para ficar aqui. Deus trabalha e dá sonhos para outro para ir. Não importa se é aqui ou se é lá. Como a gente cantava quando criança, se é aqui ou se é acolá. O importa é cumprir a missão. O importa é a gente entender o para que Deus nos chamou e fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Irmãos, que coisa linda. Não existe encontro com Jesus sem mudança de vida. Não existe encontro com Jesus que nosso ego não vai lá na lona e a gente de fato reconheça quem a gente é. E não existe quem se encontrou verdadeiramente com Jesus que não vai levantar e dizer: eu vou sair daqui e eu vou contar para todo mundo que eu conheci a Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu quero lhe convidar a ficar de pé. Hoje nós estamos terminando essa série de encontros com Jesus. Hoje nós estamos terminando essa série que está mexendo conosco. E aí eu pergunto a você: qual foi o seu último encontro com Jesus? Se você pudesse olhar assim na sua história de vida, na sua jornada, qual foi a última vez que você teve um encontro tão pessoal com Jesus que você disse assim: olha, hoje Jesus me visitou, Jesus falou comigo. Às vezes a gente quer que Jesus fale conosco, irmãos,
mais ou menos como ele se manifestou no início lá com Elias. A gente quer que aconteça o terremoto, a gente quer que aconteça o fogo, a gente quer que uma coisa mirabolante aconteça. Você quer ouvir Jesus? Você quer ter um encontro com Jesus todo dia? Está aqui, ó. Isso aqui, irmãos, está simples. É só a gente abrir a santa palavra de Deus que a gente vai ter um encontro com Ele. Hoje, irmão Jetro, de manhã eu tive um encontro com Ele. Eu estava terminando de ler Juízes e o Espírito Santo me incomodou para que eu continuasse lendo. E estava tão gostoso aquele momento de manhã de leitura da palavra. E aí eu saí de Juízes. Lembra o que vem depois? Ruth. Um livrinho que está ali assim, tão pequenininho, mas que tem uma profundidade, irmãos. Quando a gente olha para a vida de Ruth, o que mais me chama a atenção não é Ruth. O que mais me chama a atenção é Noemi. Se você notar, em 10 anos da vida de Noemi, a vida de Noemi virou de cabeça para baixo. Olha que interessante, foram 10 anos, o texto diz isso. A terra dela começou muita fome. Ela vai buscar. Chega lá, o que acontece? Ela perde o esposo. Depois ela perde o quê? Os 2 filhos. Em 10 anos, ela perde o marido e os 2 filhos. Aos olhos humanos, acabou. E é tanto na nossa humanidade que chega uma hora que ela diz assim: não me chama de Noemi, não. Me chama de Mara. O significado de Mara, amargo. Ela estava amarga. Como muitas vezes a gente pode estar pelas lutas, pelas dores, pelas decepções. Mas a história não termina aí. A história segue. E ela vai vendo. Ela então fala com as suas noras. E uma das noras decide tomar um caminho, mas a outra diz o seguinte: eu vou ficar com você. E aí tem aquela declaração lindíssima, né? O seu Deus é o meu Deus. E aí elas de fato seguem a jornada. E dali as coisas começam a mudar. Mas interessante que as maiores mudanças não acontecem na vida de Noemi. As maiores mudanças, as mudanças mais aparentes acontecem na vida de Ruth. Mas a gente vai lendo em todo o tempo como Deus muda a vida de Ruth, mas para beneficiar e também cuidar de Noemi. E ela é cuidada. E aí aparece a figura de Boaz, o resgatador, aquela história lindíssima. Irmãos, hoje de manhã Deus falou assim comigo: fica tranquilo, assim como eu cuidei de Ruth, eu estou cuidando de você. Assim como eu curei Noemi, eu tenho poder para curar o seu coração de toda e qualquer situação. Hoje eu encontrei com o Senhor. Eu saí daquela mesa com alegria tão grande, irmão Jetro. Sabe quando você está sentado num lugar que você tem a certeza e o sentimento que Jesus estava ali com você? Foi isso a minha manhã hoje. Não foi assim o céu se abrindo, não, o anjo não desembanhou uma espada de fogo, né? Assim não teve um redemoinho. Teve o quê? Uma experiência com Deus em ouvi-lo na palavra. Qual foi a última vez que você teve uma experiência com Deus? Qual foi o seu último encontro com Deus?